No gol, eu colocaria o Otávio, mas será que o Cássio fica fora novamente, hein? Até porque, se não tiver, se tiver jogo para testar outro goleiro, é esse, sabe? Não precisa, não, e o Cássio tá pendurado, não tá? Não, mas ele tá pendurado. Pendurado Não, na Sul-Americana? Então, não, no brasileiro, mas então, daqui a pouco vai precisar do outro goleiro. Ah, tá. Vocês não acham que por uma questão de hierarquia é o Léo Aragão mesmo, não? Porque goleiro é uma posição diferente das outras, né? Dessa questão do Otávio, eu não sei se... Eu acho que não só por hierarquia, mas pelo fato que vai precisar dele daqui a pouco. É para montar pensando no que o Leonardo Jardim vai fazer, né? Não o que seria o gosto. Então é o Léo. O Fagner hoje treinou normal. Ele tem que jogar um pouco, né? Fagner? Eu penso que ele vai colocar o Fagner. 2 jogos já 100% fora. Tem que jogar. Até o Romero foi assim, né? Quando ficou 2 jogos sem jogar, entrou titular. Então, seguindo o mesmo critério. Ele não deixa o cara perder o ritmo demais também, não. E aí, vamos de Jonathan e Vidalba? Sim. Como o Vidalba não joga domingo, né? Suspenso. Uma pena, viu? Cauã também. Não tem sentido nenhum você colocar o Kaique, né? Completamente na sequência brava aí, né? E agora? Deve ser o Wallace e Murilo, não? Acho que o Wallace. Não, se o Wallace não jogar, ele já ficou fora naquele lá, mas é que o Romero precisava jogar, né? Exatamente. Eu acho que como o Romero não jogar esse aí... Eu penso por causa dele ter ficado fora do último jogo, né? Até do banco. Não, mas aí foi por causa de um incômodo que teve, físico. Então, mas aí tá pronto pra jogar? É isso que eu ia falar, tá 100%? Não, treinou hoje. Treinou normal. Então é Murilo e Wallace. Então vamos lá. O Murilo de segundo volante de novo, né? O Japa nem pro banco esse jogo? Fez um treino parcial hoje. Não sei se vai ser relacionado. Esse precisa de uma reza brava. Nossa senhora. Kenji na esquerda. Kenji. Quem na direita? Rodriguinho. O problema, Bernardo. O Rodriguinho, acho que ele tá ficando atrás desses outros aí, né? Aí não dá isso que o Samuca tá falando. O Samuca falou que alguns titulares vão participar. Até agora o nosso time aí só o Vidalba, porque não vai jogar, e o Fagner. O outro. Aqui, ó. Acho que ele joga, hein? Wanderson. Peraí. Não. Gabi. Não. Ele Pereira. Tá. Ele joga. Mas é porque o Gabigol foi titular quinta e domingo. Acho que ele não joga. Aí depende do plano dele pro jogo contra o Palmeiras, né? Ele não vai mudar o time, não. O Matheus Pereira vai jogar domingo, eu tenho quase certeza. Acho que vai voltar o Matheus Pereira, Bernardo. Com certeza. O time para domingo é o mesmo, de todos. Não, então você acha que o Gabi começa no banco domingo? Sim, com certeza. Então eu acho que se o Gabi for começar no banco domingo, ele começa amanhã. Não acho, porque ele vem de 2 jogos como titular. Não eu acho que quem pode começar ali é o Bo. Mas e na direita? O Rodriguinho. O Laut é decente. Mas eu acho que o Rodriguinho... E o Laut? O Laut é decente, ele não vê o Laut como ponta. Mas aí tá difícil, né? Porque o Lautaro, todos os jogos que o Lautaro entrou, o Lautaro entrou como um dos 2 atacantes. Entrou como atacante. O problema é que ele pode colocar o Bolassi como ponta ali. Mas ele coloca o Bolassi como um ponta que fecha na área por causa do jogo aéreo dele, né? Todos os jogos foi assim. Pode ser que ele coloque o Bolassi na direita e o Lautaro ali na frente. Porque eu acho que o Dineno não vai começar. Ele não vai arriscar o Caio Jorge nem o Gabigol. E o Eduardo? O Eduardo pode começar. O Eduardo deve jogar.
Ah, tem o Eduardo mesmo. O Eduardo deve jogar. Vocês acham que ele joga ali? Ó, eu acho que vai Eduardo Laut. Eu acho que vai Eduardo Laut. Não, mas acabou, Rafa. Tem 2 vagas só. Não, mas eu acho que o Kenji não vai de titular. Não será titular. Eu acho que vai. O Kenji joga. Eu acho que joga. Ele jogou bem contra o Palestino. Aí ele entrou bem contra o Fortaleza. Não vejo sentido ele não jogar. Agora, para mim, se o Eduardo for entrar ali, é o que eu vejo cada dia mais Eduardo como segundo volante. Para mim não faz sentido Murilo, Wallace e Eduardo. Teria que ser, por exemplo, Murilo de primeiro volante e Eduardo no lugar do Wallace ali. Para mim faria mais sentido. Rodriguinho na direita, Bolaço lá na frente. Dentro de como ele está utilizando, né, Bernardo? Ele tem utilizado o Eduardo mais como segundo volante mesmo. Assim, o Rodriguinho é porque parece que ele perdeu espaço, né? Mas seria uma opção ali pela direita. E o Lautaro como referência, mas eu não sei se vai ser o Rodriguinho também, não. Vamos pôr aqui só para a gente preencher. Bolaço, né? Mas sabendo que Laut pode vir a qualquer momento. Eu acho que o Lautaro joga. Não sei onde não, mas acho que joga. Eu também acho que é praticamente certo. Gente, o Laut é aquele cara que entra quase todo jogo. O treinador deve estar querendo dar oportunidade para ele. Não, mas ele tem sido aí um dos últimos a entrar, né? Eu acho que mudou um pouquinho a prioridade. O Bolaço tem entrado mais, né? Agora, tem uma questão também. Se a gente não tiver o Wanderson no domingo, o que vai fazer o Jardim, né? Mas... Ele vai entrar com o Gabi. Não sei, hein? Matheus, Gabi, Caio? Eu acho que sim. É porque eu não vejo ele com confiança em nenhum outro ponta. O Marquinhos não tem mais jogo, né? Se o Marquinhos entrar contra o Palmeiras, já era, né? Tem que comprar. O Bolaço não começou nenhum jogo com ele, se eu não me engano. Só na Sula. Qual? Com o Mushu. Com o Mushu, que é verdade. Mas não começou aqui contra o Palestino. As opções ali para o lugar do Wanderson são Marquinhos, Eduardo, Kenji, né? E quem que é a quarta opção? O próprio Bolaço, né? E o Rodriguinho, né? É que o Rodriguinho realmente parece que perdeu espaço nesse momento, né? Mas ele também é uma opção ali. Eu acho que se o Wanderson não joga domingo, ele vai repetir o esquema do... Quando ele ajustou o time contra o Vila Nova, que ele faz um losango com o Lucas Silva na esquerda, Christian na direita, Matheus Pereira mais à frente e dupla de ataque com Gabigol e Caio Jorge. Principalmente o Palmeiras está com a dupla de zagueiro suspensa. Arriscado, né? Assim, fazer um teste assim contra o Palmeiras, né? Vai ser uma dor de cabeça aí. Eu tenho dúvidas. O pessoal pega no pé do Wanderson, mas na hora que a gente não tem ele, né? A gente fica aqui coçando a cabeça o que fazer. É por isso que eu acho que o Kenji devia ter tido mais oportunidade nas últimas partidas para ele poder ser uma opção mais validada para esses jogos. Talvez poderia até começar jogando pelo lado do Wanderson, né? Mas aqui, eu ainda acho que o Kenji, para um jogo assim, iniciar, ele não está pronto. Também acho que não. Eu também acho que não tá, mas acho que poderia ter preparado ele melhor. Sim, mas não falo só que ele tem muita qualidade, isso aí a gente está vendo do jeito que ele está entrando e com personalidade, né? Mas um jogo desse, ele é muito mais só do que a técnica, né? É o físico, o entendimento de jogo.
você tá ali muito ligado, porque ainda mais contra o Palmeiras, né? Vai ser... O Palmeiras venceu todos os jogos do Brasileirão fora de casa até agora. Sim. A campanha do Palmeiras é melhor fora de casa do que em casa. Então, assim, vai ser um desafio enorme, talvez mais difícil até do que contra o Flamengo foi. Então, realmente, eu fico me perguntando se ele vai mexer na estrutura do time. Imagino que não, sabe? Imagino que ele vai mexer o mínimo possível, baseado no que ele vem fazendo. Mas, realmente, contra o Vila Nova, ele fez um teste, né? Que é muito válido. Matheus, Caio e Gabi juntos. Funcionou contra o Vila Nova, depois dos ajustes ficou muito bom, mas é um nível de adversário muito diferente, né? Uma outra coisa que ele pode fazer é tentar Mas o entrar Eduardo estava no lugar de quem contra o Vila? no lugar do Lucas Silva. Não, mas depois você falou que arrumou com o Lucas Silva. O Lucas Silva entrou no segundo tempo. Mas aí o Eduardo ficou em campo, né? Quando eu falei que arrumou, troca o Lucas Silva e coloca o Eduardo. Eu falei errado. O Eduardo, ele fez um losango. Ele começou com o Christian na esquerda e o Matheus na direita, para jogar com o pé trocado. Só que não deu certo. O pessoal bateu a cabeça na marcação ali e não estava conseguindo ajeitar. O que ele fez? Ele jogou o Christian de volta para a direita, jogou o Eduardo mais para a esquerda, montou o losango com o Romero na cabeça da área e o Matheus na frente. E deixou a dupla de ataque, Caio Jorge e Gabigol. Pelo menos na hora de construir. Aí a minha percepção é assim, que eu acho que ele adotaria uma postura igual essa, ou saindo o Gabigol e entrando também o Eduardo para jogar contra o Palmeiras antes de colocar um outro ponto no lugar do Wanderson. Aí estamos falando de Kenji, de Bolaci, porque eu não vejo ele com confiança em nenhum ponta para começar jogando. O jogo do Bolaci contra o Muxuque lá não foi muito ruim, né, que ele começou jogando. Contra o Fortaleza, eu já achava que seria o Eduardo por ali, porque eu não imaginava a possibilidade do Marquinhos, por conta da questão contratual, né? E acho que até o Marquinhos fez uma boa partida. Então, eu já imaginava o Eduardo, talvez contra o Palmeiras, se o Wanderson não estiver disponível. Ele tá treinando, Samuca, o Wanderson? Ele fez treino físico hoje. Será que dá tempo? Até domingo tem muito tempo ainda, né? Falando assim, para futebol profissional, né, de recuperação, porque é um jogo domingo 7h30 ainda. Então, e é um jogo em casa, não precisa viajar, né? Então... Cruzando os dedos para ele poder jogar, viu? Eu não sei o que ele faria. Porque talvez ele pode tentar entrar com Romero, Lucas Silva, Christian, Eduardo e Matheus. Os 5. Mas ele não fez esse teste ainda. Se o medo é ganhar o meio de campo contra o Palmeiras, ele não fez esse teste, mas acho que é porque o Eduardo tá muito bem, né? O Eduardo não é do Wanderson, né, que você tá falando? Não necessariamente vai fazer a posição ali. Tô falando só ocupando a vaga entre o 11 titular. Aí como seria a disposição, não sei. Entendi. Não sei o que ele pensaria ali. Eu acho que vai ser o Eduardo. Assim, é igual você falou, né? Tem muito tempo ainda para domingo, mas eu acho que vai ser o Eduardo por ali, se o Wanderson não puder jogar. Agora, para amanhã, acho que não deve fugir muito disso aqui mesmo, não, né? A não ser que o Matheus não jogue, mas eu acho que inicia e aí talvez deve tirar ele ao longo da partida. Mas seguindo a lógica, né, Rafa, do que o Jardim fez até hoje, o Matheus joga, né? Exatamente. Talvez não jogue os 90, né? Porque eu acho que o Matheus vai jogar no domingo. Então, talvez jogue aí uns 45, 60 no máximo. Mas eu acho que para amanhã não deve fugir disso aqui que a gente colocou, não. E aí a gente está falando de 3 titulares, né? Fora o Eduardo, que é um cara que entra bastante. Tem sido quase que um 12º jogador desse time, né?